Ô Jefferson, eu queria que você comentasse aqui, você comentou lá no podcast, mas como a gente está nesse assunto, eu acho interessante você comentar novamente, foi que você falou que teve o concurso, acho que para fiscal do Rio de Janeiro, que você deu uma loucura em você na hora da prova de português, e você falou que você foi reprovado, se você tivesse feito o mínimo, você estaria lá nas cabeças. Fala desse concurso pra galera saber aí, Então, cara. assim, o meu foco era sempre o estudo da Receita. Só que é muito importante que você vá fazendo concurso, exatamente para quando tem concurso, dá o gás mais. Se não tá, você vai diminuir o ritmo, não tá saindo nada. E eu coloquei como meta o quê? O concurso de fiscal do Rio de Janeiro. Né? E aí cai para cima. Por quê? Muito semelhante, muitas disciplinas semelhantes, estudando. E eu utilizei uma estratégia de prova que foi bom pra caramba pra mim, porque agora eu entendo porque foi bom. Quando eu reprovei, eu surtei. Foi o quê? Como economia e estatística é bem pesado, eu já fui de cara logo pra economia e estatística. E aí eu falei assim, cara, se eu passar nessa porra, o restante eu passo. E aí fui acertando todas de economia, acertando. Me deu um pico de ansiedade na hora da prova, mas um pico de ansiedade, porque eu falei, cara, pô, já tô aprovado. Imagina, ao invés de estar focado, concentrado na prova, eu tava viajando. Sim. E aí fiz estatística também, e a última era português, cara, que é uma disciplina relativamente tranquila para poder fazer, que eu sempre fui tranquilo. Fui para português. A primeira, errei. A segunda, errei. A terceira, não sabia. Não errei, não sabia. Você já tinha consciência que você não sabia, né? Aí eu fui lá em cima e fui lá para baixo, no meio da prova. E esse cara, fudeu, e agora, pai? Tinha que fazer os mínimos, pá. Fiz a prova no tato, não raciocinei na prova. E aí ficou faltando uma questão. Eu fiz ponto pra cacete. Mas não fiz o mínimo em português, fui eliminado. Um colega que eu ensinava ele, tipo, o cara fez 25 pontos a menos do que eu, entrou. 25 pontos, entrou. Ele fez o mínimo, né? Fez o mínimo e entrou. E, pô, eu não entrava na minha cabeça como é que eu consegui ser reprovado nesse concurso. Sabe, a pessoa, cara, eu sou uma fraude. Sabe, cara, eu achava que eu era o cara, mas sou uma fraude. E aí, pô, foi bastante complicado. Esse cara, assim, eu fiquei muito de cara comigo mesmo. Esse te pegou, né? Sim. Aí eu falei assim, cara, não, beleza. Aí pensei em parar de estudar para concurso. Ô, louco. Pensei. Falando bem sincero, porque é a realidade. Você já era analista? Era analista. Porque você já era analista, minha vida era tranquila e tal. Eu falei, cara, vou fazer mestrado, cara, vou dar aula de contabilidade. Tal. E aí, demorou umas 3 semanas, assim, não, eu tô fugindo do que eu quero. Meu objetivo era o de toda a Receita. Por que eu tô essa coisa toda, sabe? E aí, voltei. E aí, cara, o que acontece? Na prova da Receita, eu criei uma estratégia para poder fazer prova. Por quê? Se eu tivesse utilizado essa estratégia no Rio, tinha sido aprovado. Que é o quê? Eliminar a eliminação. Prova que você tem o mínimo por prova, primeira coisa que você fazer é eliminar a eliminação da prova. Se eu tivesse feito isso no Rio, eu estaria mais tranquilo, faria português tranquilo, estaria de boa. E aí, tomei pau no Rio, fui para a Receita. Eliminei a eliminação, que a gente chama a técnica de derrubar os anões. Primeiro já começa a derrubar todas as questões fáceis de todas as disciplinas, por quê? Uma questão fácil no começo da prova é fácil, uma questão fácil no final da prova é difícil. Você tá só o pó, né? Então, assim, descobri isso, fui eliminando, e aí foi exatamente o quê? A galera não fez os mínimos na prova e eu fiz os mínimos porque eu já tinha tomado no pau no Rio de Janeiro. E você lembra que eu falei de auditoria governamental, não tinha estudado para a prova da discursiva da Receita? Não tinha estudado, mas eu tinha estudado para o Rio de Janeiro. Tinha no edital deles? Do Rio de Janeiro, eu tinha estudado há 1 ano e meio atrás. E aí eu lembrei, quando eu levantei e fui pro banheiro, eu falei, cara, eu estudei essa porra pro Rio, velho. Eu não esqueci, tá em algum lugar, eu tenho que fazer o trabalho de buscar essa informação. E aí fui me acalmando, fazendo ali respiração, baixando o nível de tensão, e aí a informação. Por isso que eu acertei 59,4 dos 60 pontos. Pô, mas 59,4. Conseguiu buscar. Você buscou tudo, cara. Porque assim, a gente não esquece, cara. A nossa memória é como se fosse um armário. Aquilo que a gente está usando constantemente fica na frente, o que a gente não está usando fica lá pro fundo. Você não esquece. Você tem que fazer um exercício de buscar essa informação. E Saber foi exatamente. Que gaveta que tá, né? Aí foi, cara, tu tá em algum lugar, calma. E aí vai buscando, daqui a pouco vem, você faz, e aí a informação vem. Eu lembro até hoje, cara, da prova na época do Exército, tinha a metralhadora MAG. Aí tinha um botão, que é o Barar Futebol Clube. Botão da alavanca de retenção do anel roscado de fixação do cano. Até hoje eu lembro isso.
Até o mnemônico que a gente tinha nas apostilas para poder lembrar. Porque eu te falo, no militarismo tu faz prova toda semana, cara. Aí tem que gravar essas porra. E não esquece, né? E você não esquece, né, Eu cara? não esqueci, porque tu tem o mnemônico, botão da alavanca de retenção do anel roscado de fixação do cano. Barar Futebol Clube. Ó, você que já faz prova aí, ó. Tá aí o mnemônico aí pra militar aí, né? Tá vendo? Você é sargento Até do hoje exército, eu lembro que tem aluno que é sargento, né? Cara, até hoje tem esse negócio daí, cara. Porque hoje o sargento do exército, ele já sai com um tecnólogo. Na minha época não, eu tive que fazer faculdade. Agora o cara termina a escola, sai com tecnólogo. Então os caras estão saindo da escola querendo ser auditor, velho. E com esse tecnólogo pode fazer, Pode né? fazer a prova. É verdade. Olha, tem uma galera aí migrando, viu? A gente entrevistou uma galera que era militar e virou auditor. Não, a galera, o militarismo tá debandando. O militar tá debandando por quê? Não tem perspectiva de melhora, né, velho? É. O salário de auditor é muito melhor, né? Ah, anda os